Hoje eu tô aqui pra dividir um pouquinho da minha experiência assistindo Vingadores Ultimato. Lembrando que esse vídeo contém sim spoilers do filme, então se você ainda não assistiu, para por aqui. Bom, se você é novo aqui, meu nome é Natália, eu sou atriz, dubladora e cinéfila de carteirinha. Eu moro hoje em dia na ensolarada Califórnia, mas originalmente eu sou da cidade da Garoa, de São Paulo, capital. Sobre Vingadores Ultimato. Eu nem sei o que dizer desse filme. Eu só sei que eu saí do cinema e eu precisei de uns 2 dias pra me recuperar emocionalmente, porque foi intenso. Eu não me recordo de ter rido ou chorado tanto em outro filme da Marvel. E olha que tem muito, hein? Esse filme, pra mim, ele foi uma grande homenagem desse universo cinematográfico da Marvel pra gente, pros fãs, porque a gente teve uma chance de voltar na linha temporal de todos esses filmes que a gente acompanhou por todos esses anos. Esses atores, eles já conhecem tão bem os personagens, afinal foram anos que eles estão trabalhando no mesmo personagem, né? Que eles estão tão confortáveis na pele dele que nenhuma fala, nenhuma ação, nada desses atores, nessa performance, a gente questiona, sabe? Tudo é feito minuciosamente bem. Eles realmente entendem qual que é o pensamento e tudo que o personagem tá fazendo naquele momento. O Robert Downey Jr., por exemplo, é um ator que eu acho ótimo. É claro que o Tony Stark, com o passar do tempo, ele foi moldado mais ou menos na personalidade do próprio Robert, mas isso só ocorreu por causa do carisma natural do ator. Ele é uma pessoa que é muito difícil a gente não gostar. Mas independente do ator e do personagem ter uma personalidade tão parecida, ele ainda tem que convencer não só a gente como audiência, mas também os parceiros de cena dele e a si próprio, de todas essas situações malucas que estão acontecendo ao redor dele. E pra qualquer pessoa que fala que isso é fácil, eu quero ver você atuar na frente de uma tela verde, falando com um pedaço de papelão e ainda dá pra gente uma interpretação crível. E como dubladora, eu não posso deixar de falar também do Bradley Cooper como Rocket Raccoon. Eu achei ele, desde o primeiro Guardiões da Galáxia, assim, um destaque. Ele fez uma performance que realmente me impressionou. É claro que o personagem ele foi moldado digitalmente após terem gravado a voz dele. E isso dá uma certa liberdade, porque a gente, por exemplo, como dublador brasileiro, a gente tem uma performance que a gente tem que espelhar, certo? Mas ele teve essa oportunidade de fazer uma voz do zero, começar sem ter nenhuma base. Mas isso não tira de jeito nenhum o mérito dele, porque ele ainda teve muita energia na voz dele, ele ainda teve muita emoção que ele pôde transmitir somente com a voz dele, e isso é muito difícil. Transmitir tanta emoção e tanta intenção através do uso somente da voz, sem ter a oportunidade de mostrar nada com expressões faciais, é muito mais difícil do que muita gente imagina. Então ele merece sim esse mérito, ele merece sim esse louvor, porque a atuação dele foi muito boa. Enfim, a Marvel, na minha opinião, ela não comete muitos erros. Eu sinto que nesse universo em específico os atores são muito bons e eles foram escolhidos a dedo pro personagem deles. Eu acho que o Chris Hemsworth, por exemplo, se encontrou nessa nova personalidade do Thor que ele veio apresentando desde Ragnarok, né? Eu acho que ele finalmente achou uma voz mais a ver com o personagem, ele tá mais confortável nessa voz, principalmente comparado com os primeiros filmes, né, que, meu Deus do céu. Bom, pra mim, outros atores que se destacam no universo cinematográfico Marvel, não só em relação ao último filme, mas no geral, é, por exemplo, o Tom Holland. Eu acho que ele tem feito um papel maravilhoso como o... Sério mesmo, caminhão? Bem na hora que eu tô falando? Ninguém me respeita nessa cidade. Pra mim, outros destaques de atuação desse universo, né, o Cumberbatch. Eu acho que ele faz um papel maravilhoso como Doutor Estranho. Gosto muito do Spider-Man, do Tom Holland. Claro que a Brie Larson, eu não sou parcial quando eu falo dela, eu adoro ela. E vamos dizer que Josh Brolin foi muito bom como Thanos. E eu quero fazer um adendo em relação a Brie Larson. Muita gente, eu sei que eles criticaram a atuação dela nesse filme, mas vale lembrar que esse foi o primeiro contato dela com a Carol. Ela não tinha feito a Capitã Marvel antes. E eu acho sim que a Brie mandou muito bem nesse conhecimento do personagem dela. Ela estudou bastante a personagem antes de atuar.
E eu acho que ela ainda estava tentando encontrar a voz, mas eu acho que ela foi bem sucedida, inclusive nesse último filme. Ah, e se você ainda não viu, eu tenho um filme falando sobre Capitã Marvel. Dá uma olhada nos cards aqui, eu tenho linkado e eu também vou colocar na descrição do vídeo. Se você assistiu meu último vídeo, você vai lembrar que eu falo que momentos de silêncio são ótimos pra descobrir um bom ator. E se você ainda não viu, o que você tá esperando? Vai lá dar uma olhada e depois volta pra esse vídeo. Eu vou colocar o link na descrição e nos cards. Eu espero. Esse filme pra mim teve um ótimo exemplo dessa minha teoria do silêncio. Se você for lembrar naquela cena no final, quando o Doutor Estranho e o Tony Stark eles estão trocando olhares, que você consegue basicamente ver qual que é exatamente o diálogo que eles estão tendo, que é o Doutor Estranho falando pro Tony, olha, essa é a realidade que a gente consegue ganhar, então vai que você consegue. Foi tudo dito só na base do olhar, eles não tiveram nenhum texto trocado. E é assim que você consegue ver um bom ator, é assim que você consegue ver que eles realmente entendem o que eles querem dizer e eles estão realmente pensando nisso. Isso tudo é traduzido através de um olhar, de uma expressão. Ai, eu acho tão maravilhoso que assim me dá arrepios. Não, e eu preciso mencionar aquela cena no final. Ver aquele protótipo de Force, que pra quem não sabe, é um grupo de super-heróis nos quadrinhos da Marvel feito somente de mulheres. Ver esse grupo junto, lutando, sabe? Meio que ajudando a Capitã Marvel nessa luta contra o Thanos a pegar a manopla. Nossa, foi assim, foi muito emocionante pra mim. Foi nessa hora que eu não consegui mais segurar o choro e aí foi chororô até o final do filme. Eu sei que muita gente achou meio forçado, mas eu acho que principalmente hoje em dia, o movimento que apoia esse negócio do suporte da mulher pela mulher, eu acho que é muito importante. Nós sabemos pelo que a gente passa. E somente nós mesmas podemos ajudar uma outra e realmente entender o que a outra tá passando. E ver todas as mulheres do universo Marvel juntas, nem que seja por 5 segundinhos, foi assim muito importante pra mim. E eu acho que foi muito importante para muitas mulheres. E eu inclusive falo de toda essa representatividade e o quão importante tudo isso é lá no meu vídeo sobre Capitã Marvel. Então, relembrando, vai lá dar uma olhada, eu acho que vale a pena. Esse filme foi tudo que eu podia pedir. Eu tava assim, completamente imersa nessas 3 horas de filme. Foi 3 horas que eu não precisei pensar nas contas que eu tinha que pagar, que eu não precisei pensar no meu trabalho, que eu não tive que pensar no meu flirting mijando no meu sofá. Pra mim, foi uma noite onde eu tava simplesmente me aventurando com esses personagens que eu cresci junto e conheci tão bem durante todos esses 11 anos. Esse filme, ele não foi só um adeus a alguns desses personagens que eu me familiarizei durante 11 anos, mas foi também um marco de uma conclusão de uma fase da minha vida. Eu ainda lembro a primeira vez que eu fui pro cinema assistir Homem de Ferro com alguns dos meus melhores amigos e da emoção que eu senti quando eu saí de lá, e da ansiedade e da esperança que eu tinha pela fase que estava por vir. E eu sou muito grata por ter acompanhado tudo isso desde o comecinho e por ter investido não só financeiramente, mas emocionalmente em todo esse universo, em todos esses personagens. E eu só queria dizer obrigada, Stan Lee, por essa chance de ter acompanhado essas histórias maravilhosas, de ter aprendido tanto com personagens tão maravilhosos. E você nunca vai ser esquecido. Excelsior! E você? O que você achou do filme? Qual parte que te emocionou mais? E qual filme que você acha que eu devia fazer um review desses na próxima vez? Comenta aqui embaixo e não se esquece, se você gostou do vídeo, por favor, deixa aquele like, significa muito pra mim. A gente se vê na próxima sexta-feira e até lá! Ai, fiquei até triste de novo.